Olá, bem-vindo à apresentação do novo projeto Aventuras na História e Geografia de Portugal. É um projeto inteiramente novo, elaborado a pensar nos nossos alunos. Consideramos importante estar lado a lado para os acompanhar nesta caminhada que agora iniciam. É um projeto inclusivo e, por isso, todos os recursos pretendem, por um lado, acompanhar aqueles que podem apresentar mais dificuldades E por outro, desafiar os que procuram sempre mais. Vamos partir para as aventuras? O projeto Aventuras apresenta um conjunto diversificado de materiais elaborados com rigor científico, promotores da autonomia do aluno e que apoiam fortemente o professor. Vamos então conhecer o nosso projeto, um projeto visualmente impactante e com uma organização facilitadora da aprendizagem. Para as páginas de abertura, temos um quebra-gelo imperdível. Apresentamos ilustrações apelativas com exploração que nos ajudam na contextualização do espaço e do tempo. As ilustrações das aberturas permitem ainda que o aluno reconheça que a história implica continuidades e mudanças, pois é desafiado a descobrir marcas dos povos já estudados. Uma aula, uma história. Temos um mote perfeito para o início de cada aula. São histórias, lendas e curiosidades, da autoria do Francisco Cantanhede, com uma forte componente de educação para a cidadania. Para o início ou para o fim da aula, como considerarem mais adequado. Privilegiamos a exploração de fontes históricas e, para facilitar a compreensão, temos frases que contextualizam o tema e se articulam com os documentos. É uma bengala para o aluno se orientar e, assim, passo a passo, fazer o seu caminho. Na página da esquerda, apresentamos fontes históricas apelativas, diversificadas e antecedidas por frases curtas que orientam o aluno no seu caminho para a aprendizagem da história. O texto didático é acompanhado por perguntas identificadas com cores diferentes, tal como os sublinhados, que lhe correspondem, de modo a orientar o aluno no desenvolvimento da sua autonomia, nomeadamente da sua capacidade de selecionar a informação. No final de cada página dupla, o aluno é desafiado a resolver a questão de aula, a qual implica a leitura da totalidade do texto da respectiva página. Assim, passo a passo, cada aluno vai adquirindo mais e melhores aprendizagens. Na margem lateral, apresentamos rubricas como gosto de investigar, gosto de pensar e decidir, gosto de comparar o passado e o presente. Os alunos são desafiados a ir mais além, a pensar criticamente numa lógica de trabalhar, por exemplo, a multiperspectiva, a empatia, a cidadania. Também na margem lateral aparecem a explicação dos conceitos estruturantes de forma clara. E fomos mais longe. Muitos são ilustrados para dar resposta aos diferentes tipos de inteligências de forma a ajudar os alunos, mesmo os que têm dificuldade de leitura e de interpretação. Para além da questão de aula, quando os subtemas são mais longos, temos a rubrica Como vão as minhas aprendizagens, que pretende ser mais um momento de parar, refletir e agir. Metacognição. Passo a passo, os alunos vão adquirindo mais e melhores aprendizagens. O projeto inclui centenas de recursos digitais, entre os quais infográficos, animações e jogos, que podem animar as aulas e facilitar a aprendizagem. No final de cada subtema, apresentamos um esquema de síntese, com os pontos essenciais destacados. Mais uma vez, pensando nas dificuldades de leitura e de interpretação dos nossos alunos que têm vindo a revelar, apresentamos perguntas-chave para orientar a sua compreensão. Na página ao lado surge o texto resumo do subtema, em que o aluno é desafiado a aplicar os conceitos estruturantes em nova experiência de aprendizagem. Este resumo estará disponível em áudio e com tradução multilingue. A rubrica Mostra o que sei é outro momento de consolidação de aprendizagens, agora de todo o subtema, com frases orientadoras e remissão para as páginas que o aluno pode consultar. Passo a passo, o aluno vai adquirindo mais e melhores aprendizagens. No tema da geografia, as aulas apresentam uma estrutura diferente, uma vez que se articula documentos e texto didático para assim facilitar a aplicação dos conceitos estruturantes. Damos, por exemplo, a conhecer aos nossos alunos o nosso património natural, onde exploramos a beleza dos nossos arquipélagos. Ao longo do manual, vamos encontrando remissões para o caderno de atividades. Este caderno é muito apelativo, apresenta uma estrutura inovadora, ajustada aos níveis etários dos nossos alunos do 5º ano, quer na linguagem usada, quer no tipo de atividades que contém. Nomeadamente,
Mais de 20 atividades passo a passo aprende mais, compostas por um conjunto de exercícios de tipologia diversificada que terminam sempre com uma questão que convida o aluno a refletir sobre alguns conteúdos trabalhados. Para além destas atividades, os alunos podem contar com resumos para todos os subtemas. E, se a brincar também aprendo, apresentamos atividades de caráter lúdico ou pedagógico que promovem a aprendizagem de uma forma divertida. No final do caderno, temos ainda um friso cronológico com autocolantes para o aluno completar no decorrer do ano letivo e mapas com diversas atividades. O projeto Aventuras comporta materiais que promovem a inclusão. São eles o livro Educação Inclusiva, no qual encontrarão fichas de trabalho por aula com 2 níveis de adequação. Este livro far-se-á acompanhar pela oferta de uma régua de apoio à leitura que permite ler faseadamente e promove a concentração do aluno. Os guiões de trabalho autónomo, que num ambiente digital permitem ao aluno consolidar e desenvolver as aprendizagens passo a passo através de atividades com resolução automática, fortemente apoiadas por um texto didático e vários recursos multimédia, acompanhados por um CAUT. Também estão disponíveis em formato editável. O projeto inclui também entrevistas a agentes históricos, notícias e cartas que podem ser trabalhadas em articulação com a disciplina de português ou noutro contexto, por exemplo, numa perspectiva de inclusão dos alunos com melhor desempenho. No sentido de apoiar fortemente o professor, disponibilizamos uma brochura com questões de aula, cerca de 30, com as respectivas soluções, também facultada em formato editável. O nosso apoio ao professor é contínuo. No que diz respeito ao dossiê do professor, podemos encontrar uma grande variedade de materiais, entre os quais planificações, planos de aula, testes com 2 versões, A e B, provas modelo, de aferição, propostas de tarefas interdisciplinares, entre muitos outros recursos. Tudo isto ficará disponível em formato editável na aula digital. O projeto Aventuras comporta também um manual interativo extremamente completo, porque integra todos os recursos digitais e permite aceder ao caderno de atividades e dossiê do professor sem sair da página. Contém soluções dos exercícios passo a passo ou integralmente, como o professor o desejar. Permite que o aluno escreva nas suas páginas e grave as respostas. Não esquecer que este manual funciona offline. Para enriquecer as aulas, disponibilizamos centenas de recursos digitais, como animações e vídeos, infográficos, imagens interativas, linhas do tempo interativas, guiões de trabalho autónomo, mapas interativos, um conjunto de aulas interativas já preparadas com os respectivos planos de aula, visitas virtuais, escape rooms. Terminamos salientando as razões para o sucesso do nosso projeto. Estrutura organizada e facilitadora de uma aprendizagem autónoma, texto didático com sublinhados e guiões com vista a promover a autonomia do aluno, atividades de exploração de documentos adequadas a diferentes ritmos de aprendizagem. Além disso, educação inclusiva, atividades diferenciadas à aula, manual interativo, aulas interativas com os respectivos planos de aula e, por último, recursos digitais e sínteses multilingues. Entrem nesta aventura. Obrigada por estarem desse lado. Até breve. Lei Educação. Um ponto de encontro.